boa noite, estamos ao vivo, iniciando mais uma live. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro Eletro com a Kátia. Então, estamos com mais um episódio. Hoje é segunda-feira, mas estamos hoje em lives, né, de aquecimento ao nosso evento. Então, estamos hoje fora da quarta-feira, que é o nosso dia do Eletro com a Kátia, para trazer aí mais informações para prepará-los para o nosso evento de quinta-feira. Boa noite, muito boa noite para quem está entrando. Olá, Val, boa noite. Olá, Rosana, também boa noite. Bem, quem tá entrando agora, ó, já compartilha, já envia lá para o colega de trabalho também, já quem é profissional, clica aí no aviãozinho, na setinha ali, ó, para a direita e compartilha aí a nossa live, que hoje nós vamos falar sobre corrente russa e corrente alce. Então, encaminha lá, clica no aviãozinho e manda o pessoal aí encaminha aí pro pessoal participar da nossa live hoje aqui também, tá? E quem tá passando aqui pela primeira vez, eu sou Kátia Takahashi, esteticista, expert em eletroterapia. Hoje nós estamos então fazendo uma live que vai antecipar o nosso evento de quinta-feira, né? Um evento que chama Dominando a Eletroterapia, então onde eu vou fazer um aulão sobre eletroterapia. Esse evento, tá? Ele vai ser, então, no dia 2 de fevereiro, na quinta-feira, às 20 horas. Então, só não confundam o horário, tá, gente? Ele vai ser mais cedo, porque vai ter muito mais conteúdo, ele vai ter um horário, vamos dizer assim, mais estendido, tá? Em torno de umas 2 horas de aula, onde a gente vai falar sobre bastante aí, vários equipamentos, né? A gente vai falar de vários aparelhos, indicações, para que serve, quais são os principais parâmetros, porque eu vou juntar tudo isso, eu vou ensinar vocês, então, a como potencializar o resultado dos seus clientes, programando os aparelhos de uma forma mais personalizada. Então, para isso, né, entender sobre a eletroterapia. Então, vamos dominar a eletroterapia para poder, então, desenvolver um protocolo aí personalizado para suas clientes e obter melhores resultados, tá? Então, vem comigo, faz a sua inscrição, porque esse evento, para participar, tem que fazer uma inscrição, porque daí ele não vai ser aqui pelo Instagram, tá? Ele vai ser apenas para um público que fizer a inscrição, porque ele vai ser pelo YouTube, tá? Então, tem que fazer a inscrição. Então, lá na minha bio vai ter um link, vocês entram lá, clica lá para se inscrever. Então, terminando a live de hoje, já clica lá e se inscreve, tá bom? E quando vocês se inscreverem, entrem também, participem do meu grupo do WhatsApp, porque vai ser por lá que eu vou estar enviando o link para participar, tá ok? Bem, e para quem que é esse evento, Kátia? Então, para quem perdeu as lives anteriores, o que é esse evento, né? Então, eu vou estar falando sobre, o assunto vai ser eletroterapia, mas para quem que é, né? Qual é o público, vamos dizer assim, para quem que ele é voltado? Para quem já tem aparelhos, mas tem uma dificuldade de trabalhar com eles, porque acham que é muito difícil, é muita tecnologia, né? E acaba utilizando somente aqueles protocolos prontos, né? Então, acaba ficando refém desses equipamentos. E também é para aquelas pessoas que querem elaborar um protocolo mais personalizado, né? Quer fazer algo assim, desenvolver o seu próprio protocolo. E também poder associar com outros equipamentos, né? Muitas vezes tem vários equipamentos aí, mas não sabe como associar. Então, esse evento também é para você. E também é para quem está, né, ainda estudando ou acabou de se formar agora, né, tá entrando no mercado de trabalho e aí tá buscando ainda, né, se familiarizar, conhecer diversos tipos de equipamentos, né, e aí também poder se diferenciar no mercado de trabalho, né, na hora de procurar um emprego, né, levar o currículo ali, não, eu conheço, né, a parte de eletroterapia, eu conheço os aparelhos, então para poder se destacar aí dos concorrentes. Então,
Então, vocês não podem perder este evento, tá? Esse evento vai ser online e gratuito, basta fazer a inscrição, tá? E o link tá lá na minha bio, como eu comentei. Então, para quem tá entrando aí novamente, vamos compartilhar essa live, tá? Clica aí no aviãozinho aí da direita e compartilha com a amiga aí, tá bom? Bem, hoje nós estamos na terceira live, então, de aquecimento para o evento Dominando a Eletroterapia. Então, hoje nós vamos falar sobre corrente russa e corrente alce. Lembrando que na quarta-feira, dia 1º, ainda vamos ter o nosso último encontro dessa live de esquenta, tá? Então, na quarta-feira, nós vamos ter mais um Eletro com a Kátia e nós vamos falar sobre radiofrequência e tecar terapia. E aí, qual é a diferença? Então, vou estar falando sobre isso aí. Olá, boa noite, tudo bem, Elizabeth? Bem, então, mais uma coisa, ó, eu sou esquecida, né? Vou lembrando as coisas aos pedacinhos. Várias lives, o pessoal tava me perguntando hoje, né, se ela, perdi a live da semana passada, ficou gravado? Gente, tá gravado, por enquanto ainda está disponibilizado aqui no Instagram, mas aqui ele fica salvo por pouco tempo, tá? Então, eu não sei, a qualquer momento ele pode sair do ar. Se vocês quiserem buscar, vão também lá pelo meu canal do YouTube. Procurem com Kátia Takahashi, tá? E aí vocês vão, as lives vão ficar gravadas lá. E a vantagem de lá é que dá para acelerar, né? Dá para assistir um pouco mais rápido, tá bom? Bem, espero que com essas lives, com esses eventos, aos poucos vocês também conheçam um pouco mais sobre o mundo da eletroterapia. E eu gostaria de desmistificar esse mundo, né? Que muitas vezes o pessoal acha assim que é muito difícil, Kátia, né? Esses aparelhos têm muitas funções e tal. Gente, quando a gente conhece o equipamento, entende o que ele faz, tudo fica mais fácil. Então, aos poucos, vamos conhecendo cada um deles e aí vocês vão se apaixonar pela eletroterapia, assim como eu sou. Então, vem comigo. E vamos falar hoje sobre corrente russa e corrente alce. E aí, qual é a melhor? O que vocês acham? Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, já vão enviando aqui para mim, tá? Hoje o assunto é sobre corrente russa e corrente alce, então é relacionado a esse tema hoje, tá? Antes da gente falar sobre, né, a diferença entre as duas correntes, eu vou falar sobre alguns conceitos sobre corrente elétrica que eu acho importante para vocês entenderem a diferença entre essas duas correntes. Então, primeiro, tá? As duas correntes, elas são consideradas correntes alternadas de média frequência, tá? O que seria isso? Uma corrente alternada. São correntes que a gente chama que ela é despolarizada, ela não tem uma polaridade e ela fica alternando, na verdade, né? Ela vai ficar andando positivo e negativo, tá? Então, ela não tem uma polaridade, tá? Então, isso nós chamamos de corrente alternada. Então, aqui, ó, eu já vou desmistificar um ponto. Tem muita gente que porque eu trabalho também, para quem não conhece, eu trabalho com vendas e dou treinamento de manuseio do equipamento. E aí, na hora de explicar sobre a corrente alce, muitas pessoas ficam em dúvida no posicionamento dos eletrodos, né? Então, naquele cabo, ele tem o pininho, um que é vermelho e outro que é preto. E aí, todo mundo me pergunta, né? Kátia, o preto e o vermelho tem que ficar onde, né? Se eu colocar o vermelho aqui em cima, o outro do outro lado também tem que ser vermelho também e tal. Então, assim, fica muita dúvida, tá? Então, a corrente russa e a corrente alce, por serem correntes alternadas, ou seja, elas não têm polaridade positivo e negativo. Então, não importa vermelho e preto, tá? Se você colocou o vermelho aqui em cima e o preto aqui embaixo, o preto aqui em cima, não importa a ordem, tá ok? E mesmo se vocês utilizarem dois canais, né? Então, vai estar lá um do lado de cá, o canal laranja, o canal preto. Então, vermelho, preto aqui não me importa. O que é importante é posicionar os eletrodos. Se a gente for fazer, por exemplo, o fortalecimento muscular, na posição correta ali no músculo, no ventre muscular, tá? Então, o vermelho e o preto, por enquanto, não me importa aí quando a gente fala em corrente alternada, porque elas são correntes despolarizadas,
tá ok? Boa noite para quem está entrando, estavam me dando boa noite aqui, boa noite, sejam muito bem-vindos. Bem, então nós temos corrente de média frequência, elas vão variar entre 1000 Hz até 10.000 Hz. E quando eu falar em 1000 Hz, gente, é a mesma coisa que 1 kHz, tá? Então muitas vezes aqui durante a live eu vou começar a falar em 1 kHz, 2 kHz, tá? Então, correntes de média frequências, elas vão variar de 1 kHz a 10 kHz, ok? Então, lá atrás, um pesquisador, ele utilizou, né, ele fez uma pesquisa em cima de correntes alternadas e ele verificou que frequências entre 1000 a 5000 Hz promoviam, tá, melhor excitação neuromuscular. E aí onde começou a surgir vários estudos dentro das correntes alternadas. E ele verificou que nas frequências entre 1250 até 1500, eles tinham vamos dizer assim, uma excitação mais intensa, mais constante. A frequência entre 1500 e 2500, ela já ficava média e acima de 5000, ela já diminuía, vamos dizer assim, essa excitação. Tá? Então, a conclusão do autor foi que as correntes alternadas na faixa dos kHz, assim, na faixa de 1 até 5, tá? São as que melhor produz um nível de excitação neuromuscular. Depois disso, lá na década de 70, Yakov Coates, ele sugeriu o uso, então, da corrente alternada com uma frequência de 2,5 kHz, ou seja, 2.500 Hz, com uma duração de burst de 10 milissegundos e numa frequência moduladora de 50 Hz, e ele teve um aumento na força muscular de 50% nos atletas olímpicos. E aí onde foi que surgiu a famosa corrente russa. Então ela ficou muito famosa, a corrente russa, porque ela foi utilizada nos atletas olímpicos e depois de um tempo também ela foi utilizada nos astronautas, né? Naquela época, muitos, né, estava, vamos dizer assim, onde o homem estava indo muito para o espaço, né? E aí lá não tem gravidade, então eles voltavam com muita perda de massa muscular, ou seja, com atrofia muscular. Então ele também, né, foi a ideia de fazer essa questão do uso da corrente elétrica para estimular, né, essa musculatura, para diminuir essa perda, essa atrofia muscular. Então a corrente russa, ela ficou mundialmente conhecida, tanto por conta dos atletas olímpicos e também devido ao uso nos astronautas. E essa corrente é conhecida até hoje, muita gente utiliza. Quem está aqui na live que já tem um equipamento com corrente russa? Ou já ouviu falar, já usou, já recebeu, tem certeza que em algum momento vocês já ouviram falar de corrente russa, né? Então, quem já viu, já tem, já gosta também da corrente, já escreve aí, curte aí, tá? Então, a corrente russa, ela é muito famosa até hoje. O pessoal vem assim e fala assim, eu quero fazer a corrente russa. Então esquece, não é um fortalecimento muscular, não é uma analgesia. Eu quero fazer a corrente russa, né? Não é o tratamento, é a corrente russa, tá? Mas, gente, em 2004, um pesquisador australiano chamado Alex Ward, ele fez uma pesquisa, tá? Ele estudou as correntes alternadas de média frequência como russa, a corrente interferencial, outros tipos de correntes pulsadas alternadas, a fez, e ele verificou que estudando, muita gente aqui, eu, isso aí, muita gente já utiliza, né, a corrente russa e tenho certeza que quem usa se apaixona, né? Elizabeth já ouviu falar, não tem, mas já ouviu falar e lá tanto no curso quanto numa visita técnica ai, que legal, viu? Então, sim, a corrente russa, ela é conhecida, tá? Nesse nosso meio de estética, ela é muito mais conhecida. Mas, em 2004, então, esse pesquisador Alex Ward, ele estudou vários tipos de correntes, entre ele a corrente russa, a interferencial, a fez e vários outros tipos de correntes pulsadas alternadas. E ele verificou que frequências mais baixas na faixa ali de 1 kHz
e uma duração de burst de 2 milissegundos, ou seja, bursts mais curtos. O que seria burst, Kátia? O burst, ele vão ser assim, vamos dizer, a gente fala assim que são pacotinhos de corrente, tá? Ele dá tipo um pulso e para, um pulso e para, tá? Então, é um estímulo, tá? Então, essa duração de burst mais curto, de 2 milissegundos, em comparação com a russa, por exemplo, que é 10 milissegundos, e uma frequência mais baixa de 1 kHz, que essa combinação de parâmetros, ele promoveu um melhor torque muscular, tá, Kátia? O que é torque muscular? É o encurtamento da fibra, ou seja, quando a gente faz aqui, ó, uma contração, né? Eu não tenho, meu músculo tá flácido, tá, gente? Mas quando a gente contrai uma musculatura, eu tenho um encurtamento dessa fibra, né? Quando a gente faz, então, a contração muscular. Então, isso é o torque, tá? Então, é a contração máxima que um músculo pode exercer. Então, quando ele utilizou, então, nesse parâmetro, ele teve um melhor torque muscular em comparação, então, com essas outras correntes, tá? E aí, ele, então, assim, teve um resultado diferenciado em relação a essas demais correntes. Mas, essas correntes, elas não promovem somente o fortalecimento muscular. A gente faz também outros tipos de estímulos. Então, essas correntes, elas podem ser usadas também ainda para uma analgesia, para um estímulo sensorial, para uma redução de edema local. Então, em 2007, o mesmo pesquisador, Alex Ward, ele estudou, então, uma frequência na faixa de 4 kHz, com uma duração de 4 milissegundos, e verificou que, nessa frequência, ele teve um melhor estímulo sensorial. Então, para fazer uma analgesia, uma redução de edema, até mesmo, né, usando para eletrolipólise. Então, com esses parâmetros, ele teve um menor desconforto, tá? E melhor resultado também. Ou seja, eles mostraram então que a corrente Alce, tá? Ele promove um melhor torque muscular, tá? Com menos desconforto, ou seja, com menos incômodo, menos dor, tá? Porque quem já recebeu, né, a corrente russa ou Alce, quando faz a contração, a gente sente, né, aquela musculatura contraindo, ou seja, não é uma dor, mas é um incômodo, tá? Então, a corrente Alce, ela promove um melhor encurtamento, tá? E com menos desconforto. E eu já fiz essa experiência na prática também, gente. Como a gente tem equipamentos, eu trabalho, né, numa empresa onde tem vários equipamentos, né, que é a TechPlace, que é uma revenda da Ibramed. Então, lá tem um equipamento que chama Neurodin 10 canais. E nele tem as duas correntes, a Alce e a russa. E eu já fiz isso, de colocar numa mesma pessoa, um seguido da outra. Coloquei primeiro com a corrente russa, tá? Programei com a mesma frequência de modulação, a mesma duração de contração e repouso, né? E eu fui dando intensidade até o sensorial do meu paciente. A hora que ela sentiu ali contração, vamos supor que sentiu ali uma contração forte com 50 miliamperes de intensidade, né? Eu via o músculo ali contraindo, mas não... Vamos dizer assim, eu conseguia visualizar essa contração, mas assim, pouco. E aí, quando eu trocava para a corrente Alce e fazia nos mesmos parâmetros, eu ia lá, dava intensidade, tá? E quando ela falava assim, não, tá bom, e eu olhava a intensidade, eu geralmente dava menos intensidade, então tipo 45, por exemplo, menos do que quando eu tinha dado com a russa, e a visualização da contração do músculo era melhor. Eu conseguia visualizar melhor essa contração muscular. Então, eu falei assim, olha, realmente, né, o estudo de Alex Ward, né, ele realmente faz sentido, né? Tem aqui a comprovação também. Então, eu consegui ver isso na prática também, tá? E as pessoas relatam mesmo, né? Ele realmente é menos desconfortável. Tipo, a hora que tá fazendo aquela contração, sente menos incômodo também. E outra coisa que eles verificaram, né, ao longo, né, da prática da corrente Alce também, que ela promove menos fadiga muscular. Então, quem faz muita academia, né, ou já fez bastante a corrente russa também sabe que quando faz muito exercício físico, né, a liberação do ácido lático e fica com, né, aquela região dolorida no dia seguinte, né? Então, ou seja, é o que a gente chama de fadiga muscular.
Então, com o uso da corrente alce, as pessoas relatavam menos fadiga muscular também. Então, outra diferença aí, tá? Bem, a corrente alce, então, ela tem capacidade de realizar, então, um estímulo sensorial, então, com menos desconforto nessa parametrização de uma frequência portadora de 4 kHz e duração de burst de 4 milissegundos, tá? Bem, então, eu vou citar aqui. A corrente russa, então, ela vem programada numa frequência fixa portadora de 2,5 kHz. Ela só tem essa única frequência, tá? E 10 milissegundos de duração do burst. A corrente alce, então, ela veio, então, com duas parametrizações. Então, eu posso escolher uma frequência portadora de 1 kHz, se eu quiser, então, fazer um fortalecimento muscular, um estímulo motor, ou utilizar uma frequência de 4 kHz se eu quiser fazer um estímulo sensorial, tá? Como uma analgesia, uma drenagem linfática e até mesmo uma eletrolipólise, tá? Então, como a corrente alce eu consigo, né, trabalhar com essas duas frequências portadoras, eu consigo ter um melhor fortalecimento muscular, né, uma melhor tonicidade ali e um melhor estímulo sensorial, tá? Porque eu consigo, então, parametrizar esse parâmetro. Então, com isso, tá? A gente tem que a corrente alce, tá? A gente pode também trabalhar, né, a parte de analgesia. Se a gente for pensar, tá, na área estética, a analgesia seria mais para um relaxamento muscular, tá? Após uma tensão muscular ou após uma atividade física, tá? Onde teve um acúmulo de ácido lático. Mas na reabilitação, muitas pessoas utilizam, né, a corrente alce também para fazer essa analgesia. Ah, mas Kátia, a corrente russa não faz? Faz também, tá? É só ajustar os parâmetros. Ela faz também a questão da analgesia, redução de edema, tá? Mas é que a corrente alce, a gente, devido a essa parametrização, ela é mais confortável, né? Ela, tipo assim, ela incomoda menos e tem uma efetividade melhor, tá? Bem, então, podemos realizar com a corrente, tá? A analgesia, redução de edema local, ou seja, uma drenagem linfática, tá? E daqui a pouco a gente vai, então, poder ver como que a gente pode estar associando eles também. E também fazer a eletrolipólise, que é uma modalidade de trabalhar a gordura localizada, tá? Bem, então, sabendo que podemos realizar com essas correntes, aliás, essas indicações que eu comentei, desculpa, gente, é tanto para a russa quanto para a alce, tá? Dá para fazer eletrolipólise, analgesia, redução de edema e fortalecimento muscular, tanto com a russa quanto com a alce. Basta ajustar os parâmetros certos, tá? Que daí ele vai mudando os efeitos fisiológicos que ele promove no tecido. Bem, quando a gente fala em fortalecimento muscular, tá? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que tipo de fibra muscular que nós vamos trabalhar, tá? Então, a gente tem, né, que nós temos as fibras vermelhas, que são aquelas fibras que nós recrutamos no dia a dia. Então, para eu estar aqui conversando com vocês, sentada aqui, até mesmo para ficar sentada parada, tá? As fibras vermelhas, elas estão sendo trabalhadas. Então, a gente fala que as fibras vermelhas, elas são as nossas fibras, né, de sustentação, dos movimentos lentos, tá? Então, a gente fala que elas são as fibras lentas, tá? Mas elas são fibras também de resistência, ou seja, elas não cansam facilmente. Então, se eu quiser aqui correr, né, eu sempre faço uma comparação com o corredor, né, que é o maratonista e o corredor de 100 metros. O maratonista, ele precisa de resistência, então ele precisa ter a fibra vermelha bem trabalhada, tá? E se vocês repararem no maratonista, ele é magrinho, né? Ele tem as fibras, né, lógico, toda trabalhada, mas ele é magro, porque quem dá forma, né, o volume ao nosso corpo, né, os músculos, são as fibras brancas.
E as fibras brancas, elas são consideradas como as fibras rápidas, as fibras de explosão. Então, aquele corredor de 100 metros que precisa sair daqui em disparada, né? Precisa ter uma explosão, uma força para correr daqui a 100 metros, tá? Então, ele tem que ter a fibra branca mais trabalhada. Só que a fibra branca, ela fadiga, ela cansa muito rápido. Então, vocês podem reparar que o corredor de 100 metros, correu 100 metros, ele está cansado, ele está ofegante até, tá? E as fibras, elas se cansam mais. Enquanto que o maratonista, ele fica ali, ó, horas correndo, tá? E aí, vocês vendo fisicamente eles, né? O corredor de 100 metros, ele tem mais volume, né? Nessa musculatura, tá? Então, essa é a principal diferença. Mas, além das fibras brancas, fibras vermelhas, nós temos também as fibras intermediárias, tá? Então, quando a gente for fazer a parte de fortalecimento muscular, é muito importante a gente saber que tipo de fibra que nós vamos trabalhar, porque daí a gente tem que parametrizar o que a gente chama de frequência de modulação. E essa frequência de modulação nós mudamos, nós a ajustamos, então, de acordo com o nosso objetivo de tratamento. Se eu tô falando em fortalecimento, qual é o tipo de fibra muscular que eu quero trabalhar, tá? Geralmente, fibras vermelhas, nós trabalhamos com frequências baixas, em torno de 30 a 40 Hz. Fibras brancas mais altas, em torno de 70 a 80. E as fibras intermediárias ou fibras mistas, na faixa ali de 50, tá? Então, de forma mediana. Bem, então, de acordo com o meu objetivo de tratamento, quem eu vou trabalhar, qual músculo, eu preciso ajustar essa frequência moduladora. E também nós temos que, se eu quero fazer uma analgesia ou uma eletrolipólise, eu também tenho que ajustar essa frequência, tá? A Rosana tá me perguntando aqui quantas vezes por semana pode fazer e quantos minutos pode ser aplicado. Então, aí é que entra a questão, tá, Rosana? Eu falo tudo depende. Depende da avaliação. Quem é o meu paciente? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, essas partes mais assim específicas no nosso evento, tá? Mas só para responder a tua pergunta, a quantidade de vezes vai depender do meu paciente, se ele é sedentário ou se ele é condicionado. Se ele não faz nenhuma atividade física, né, eu preciso ir com calma. Eu falo assim, eu sempre comparo. Fazer parte de fortalecimento muscular é que nem ir para academia. Então, se você vai para academia e já começa fazendo aquele treino pesado, chega no dia seguinte a pessoa nem aguenta levantar da cama, não é verdade? Então, tem que ir aos poucos. Então, da mesma forma, se é sedentário, começa com 2 vezes na semana, dando intervalo aí de uns 2 dias entre uma sessão e outra, né? Agora, se a pessoa já... Não, Kátia, eu já costumo fazer atividade física, vou para academia ou faço alguma outra atividade que também, né, já recruta muitas fibras musculares, aí você pode fazer, por exemplo, 3 vezes na semana, mas sempre dando um dia de descanso para aquele mesmo grupo muscular, tá? É igual eu falo, é igual ir para academia. Academia você vai lá e não treina todos os dias só perna. Um dia é perna, outro dia é braço, outro dia, né, glúteo. Então, cada vez vai fazendo um programa diferente. E quantos minutos? Também a mesma coisa, tá? Depende do meu paciente, tá? Eu posso estar ajustando ali de 15 a 30 minutos, mas tá começando? Começa com pouco, depois vai aumentando gradativamente. Então, tem que fazer um acompanhamento, tá? Tem que fazer uma avaliação, quanto que verificar o condicionamento do meu paciente, para então elaborar um tratamento personalizado para o meu cliente. Então, Kátia, é aquilo que eu estava falando desde o início. Tem bastante protocolo programado ali no meu aparelho. Tem, ele já dá várias sugestões, mas ele vai servir para todo mundo? Não, vai ter uma hora que eu vou ter que ajustar alguns parâmetros ali, tá? Então, ele ajuda para quem é iniciante, mas depois eu tenho que entender esses parâmetros para poder, então, fazer algo personalizado, porque vai chegar uma hora que não vai, né, não vai evoluir mais. Então, eu tenho que ir lá e programar de acordo com o meu paciente, a evolução do meu paciente, tá bom? Bem, então, resumindo, tá? Kátia, corrente alce é melhor do que a corrente russa? Então, podemos dizer que sim, justamente devido
a essa possibilidade de fazer essa parametrização, tá? Entre 1 kHz e 4 kHz, onde eu vou conseguir fazer uma melhor contração das fibras musculares, ou seja, um melhor torque muscular, uma frequência portadora de 1 kHz, com menos desconforto e sem gerar fadiga muscular. E também um estímulo sensorial com menos desconforto e também com, vamos dizer assim, com uma analgesia mais duradoura também, tá? Ah, Kátia, então eu tenho uma corrente russa já. Eu tenho que comprar uma corrente alce? Não, porque elas vão fazer a mesma coisa, tá? Então, assim, uma vai ter, né, um desenvolvimento melhor, mas se você já tem a corrente russa na sua clínica, não tem necessidade de você comprar uma alce. Mas não tenho nenhuma das duas, vou comprar. Então, já invista na corrente alce justamente por essas características. Tá ok? Prof, tem uma cliente que faz hidrolipoclasia, mas ela tem flacidez. Estou intercalando a hidrolipo com a russa. Qual a parametrização para flacidez? Vamos lá. Essa flacidez é muscular ou é tissular? Tá? A primeira coisa que vocês têm que verificar é isso aí, tá? Que região também. Então, assim, para passar uma parametrização, Cláudia, teria que estar avaliando o paciente, tá? Em relação a que tipo de fibra muscular, qual é a região, qual é o condicionamento desse paciente, tá? Então, assim, eu não consigo passar uma parametrização agora, assim, se não avaliar realmente o paciente, como que ele é, tá? Aí, na aula de quinta-feira, a gente vai falar o que significa cada parâmetro. E aí você mesmo talvez já vai conseguir ali desenvolver o teu próprio protocolo, tá? Então participa da aula de quinta-feira, que daí eu vou explicar o que são aqueles parâmetros lá, o que aqueles tempos de subida, contração, tá bom? Então participa na live de quinta-feira que eu vou estar explicando melhor esses parâmetros para você mesmo poder desenvolver. Porque você tem que avaliar o teu paciente, eu não consigo passar aqui uma parametrização sem eu conhecer ela, tá bom? Bem, então, eu acabo falando o seguinte, que a corrente alce é uma corrente melhorada, aperfeiçoada em relação à corrente russa e demais correntes alternadas, tá? Justamente porque a gente vai poder dar um pouco mais de conforto, tá? Para o meu paciente com uma melhor, vamos dizer assim, tonificação muscular também, ok? Só que, como para quem já tem a corrente russa, né, não tem essa necessidade de comprar outra, porque eles vão promover os mesmos efeitos fisiológicos no tecido, tá? Então, eles vão ter as mesmas indicações de tratamento, tá? Mas se não tem nenhum, sugiro, então, a alce, tá? Fica apenas uma sugestão para vocês. Ah, e quando vocês forem adquirir, verifiquem o seguinte, a quantidade de canais que o equipamento vai oferecer. Para trabalhar na estética, gente, eu sugiro que compre pelo menos com 4 canais. Por quê? Geralmente a gente trabalha por área ou por região, por exemplo. Vou trabalhar a região abdominal, vou trabalhar a região glútea, vou trabalhar no posterior de coxa, no quadríceps, tá? Então, a gente acaba trabalhando por uma região e geralmente essas regiões a gente precisa de pelo menos 4. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, no abdômen, tá? A gente vai ter o reto abdominal, onde a gente acaba colocando aqui, ó, do lado esquerdo, né? Um reto abdominal do lado esquerdo, o reto abdominal do lado direito. Então, já foram 2 canais. Aí, a gente tem o oblíquo, tá? Então, fica do lado esquerdo e direito. Então, ó, 4 canais ali na região abdominal, tá? Então, sugiro que tenha no mínimo 4, tá ok? Agora, se tiver a possibilidade de trabalhar ali um equipamento com 8, com 10 canais, melhor ainda, porque daí, ó, ela tá aqui, já trabalha abdômen e o quadríceps, né? Fica de decúbito, foi lá, trabalha já o posterior de coxa e o glúteo ao mesmo tempo. Então, otimiza o tempo, tá? Então, quanto mais áreas, melhor, porque eu vou acabar trabalhando mais áreas, otimização de tempo, ok? Bem, vamos lá. Então, Kátia, para quem tem aparelho pequeno com 4 canais, como que vocês podem também fazer uma otimização de tempo aí? Bem, provavelmente vocês não vão ter apenas uma corrente alce, né, ou russa. Quem já tem alguma corrente, já tem ali um aparelho de ultrassom,
ou tem algum aparelho ali que vai fazer. Tem muita gente que também tem a crio, hoje, né, tá fazendo muita questão da crio, ou vai fazer uma lipocavitação, ou vai fazer uma massagem manual, tá? Vocês devem estar fazendo uma associação. Enquanto tá trabalhando no abdômen ali com algum tipo de terapia, já aproveita esse tempo que vocês têm e já vai fazendo fortalecimento muscular nas pernas, tá? Então, isso é o que a gente chama de terapia simultânea. Já vai otimizando o tempo. Enquanto trabalha numa área com algum outro recurso, já faz a corrente russa na perna. Seja para fortalecimento, seja para uma analgesia, para uma drenagem, ou seja para uma eletrolipólise, tá? O que a gente não pode associar aqui simultâneo, tá, gente? Só tomem cuidado. Radiofrequência. Radiofrequência a gente não faz simultâneo, mas podemos fazer depois. Fiz radiofrequência, depois eu posso vir com a corrente? Ok, tá? Mas simultaneamente não podemos, tá? Mas as demais, ultrassom, lipocavitação focalizada, né? Até mesmo uma eletrolipólise, pode ser feito junto, tá? Ao mesmo tempo. Isso você vai otimizando, até mesmo a questão de resultado. Por exemplo, se a gente está fazendo ultrassom no abdômen, nós estamos promovendo a lipólise, lembra? Esvaziamento da célula de gordura, liberação de ácido graxo. Ácido graxo é fonte de energia para os músculos, né? Depois disso, a gente tem que queimar, lembra? Então, eu preciso metabolizar esse ácido graxo, senão ele vai continuar circulante, ele volta a acumular, tá? Então, eu preciso, de uma forma, eliminar, gastar, né? Esse ácido graxo. E uma das formas é a contração muscular, tá? Por isso que a gente manda fazer atividade física, porque o esforço da contração muscular, ele requer um gasto energético, ele vai usar como fonte de energia esse ácido graxo. Então, a corrente alça, ele também vai acabar recrutando uma parte desses ácidos graxos. Ah, Kátia, mas então se a minha cliente fizer a corrente russa, ela não precisa ir para academia? Gente, não vai substituir completamente, tá? Nós vamos já estimular, vai ter ali, né, um início, mas não vai dispensar totalmente, tá, a atividade física. Então tem que orientar sim, mas eu falo assim, é melhor do que nada, pelo menos você garante um pouco ali, né? Lá na tua clínica. Por quê? A gente orienta e fazer atividade física, mas quem garante que realmente ela vai fazer essa atividade física, que ela vai para academia, que ela vai fazer alguma atividade que vai requerer um gasto calórico, tá? Então associem, até mesmo para melhorar essa tonicidade das fibras musculares, né? Contorno contorno corporal, tá? Porque lembra, para fazer tratamento para modelagem corporal, nós temos que ter lá os três pilares, né? Trabalhar a gordura, a pele e o músculo. Não adianta a gente diminuir a gordura e ficar com a pele flácida e o músculo flácido, certo? Então, eu preciso cuidar dos três, tá ok? Então, sempre busquem recursos para trabalhar esses três pilares aqui: pele, músculo e gordura, tá ok? Vamos lá. Pessoal, quem quiser ir mandando alguma perguntinha a mais em relação à corrente russa, corrente alce, tá? Hoje eu tô dando só, vamos dizer assim, uma palhinha, falando alguns conceitos em relação à russa, mas no nosso evento que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, o evento online, gratuito, tá? Que se chama Dominando a Eletroterapia, eu vou estar falando muito mais sobre os principais parâmetros, tá? Que vocês devem ajustar para poder, então, personalizar melhor o tratamento aí, potencializar o resultado de vocês. Aliás, o resultado das suas clientes, tá? Então, me acompanhe, vai ser na quinta-feira já agora. Quem não se inscreveu, se inscreve. Para se inscrever, clica no link que tá lá na minha bio, tá? Então, terminando aqui, já vai lá, clica, se inscreve e entra também no grupo exclusivo do WhatsApp, porque eu vou estar enviando o link para participar da aula no WhatsApp, porque essa aula vai ser fechada para só quem se inscrever, tá? Ela não vai ser assim
numa live no Instagram aberta para todo mundo, tá? Então o evento ele é apenas para um grupo fechado que a gente vai estar fazendo pelo YouTube, tá bom? Então se inscreve lá. O evento vai ser na quinta agora às 20 horas de Brasília, tá? 19 horas aqui de Campo Grande para quem é daqui, de Mato Grosso do Sul e região, ok? Então, gente, quem se inscreveu, já coloca na agenda, coloca um despertador para não perder a hora, porque a gente vai começar às 19 horas, ou às 20 horas, né, de Brasília, e para vocês não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Bem, dúvidas aqui? Deixa eu ver se mais alguém mandou alguma coisa. A Claudianela tinha falado que era no abdômen. Então, no abdômen, né, quando faz a hidrolipo, tá? Tem que estar verificando isso aí. Mas, geralmente, você vê, assim, o nível de flacidez dela. Provavelmente, o nível de flacidez, né? Se ela não faz nada de atividade física, você pode começar ali pensando, né? Numa frequência ali por volta de 50 Hz, tá? Aí, os demais parâmetros, a gente faz na quinta-feira, né? Se a gente vai falar um pouco mais o tempo de contração, tá? Mas tem que ser de acordo com o que o paciente aguenta, tá bom? Olha, a Emily. Oi, Emily, tudo bem? Ela nos deixou aqui, tá lá no sul. Saudades de você, amiga. Bem, pessoal, espero que tenha contribuído aqui um pouquinho, que tenha desmistificado, né, então, em relação à corrente russa, corrente alce, tá? Então, as duas correntes, elas vão ter, né, os mesmos efeitos fisiológicos, elas vão poder fazer fortalecimento muscular, analgesia, redução de edema, a eletrolipólise, tá? Só que vão ter aí parâmetros, né, diferentes que a frequência portadora. E a corrente alce, então, ela vai promover um melhor torque muscular, com menos desconforto, né? Ou seja, menos dor, menos incômodo, menos fadiga muscular, tá? Então, por essas e outras, eu recomendo a corrente alce, mas para quem tá pensando, então, em adquirir, então, a corrente alce, na minha opinião, ela é a eleita, tá ok? Apareceu uma perguntinha aqui. Para diástase, as duas servem? As duas correntes servem, sim, como eu comentei, tá? Elas vão ter o mesmo objetivo, tá? Basta programar a questão da frequência, tempo de fortalecimento, tá? De contração, repouso aí, mas sim, tá? Dá para trabalhar tanto com a corrente russa quanto com a corrente alce para trabalhar a diástase, tá? Mais alguma perguntinha? Pessoal, eu tenho dentro do meu Instagram também, eu tenho colocado alguns insights, algumas dicas, tá? Tem lá no Rios, então dá uma olhadinha depois lá, tem bastante conteúdo já. Aos poucos eu estou colocando ali vários conteúdos no Instagram, tá? Mas então acompanhem lá, tem bastante dica também, tá? E tem também ainda as lives gravadas anteriormente, por pouco tempo, tá? Então aproveitem enquanto tá lá para assistir e se preparar para o nosso evento Dominando a Eletroterapia na quinta-feira, tá bom? Bem, espero que tenha contribuído aqui um pouquinho sobre né, sobre mais da eletroterapia. Espero que aos poucos vocês também possam se apaixonar por esses aparelhos, tudo que eles fazem, nos proporcionam, que dão resultados, entregam resultados maravilhosos, tá? E vamos aos poucos desmistificando, descomplicando a eletroterapia, tá ok? Pessoal, espero vocês então na quarta-feira, às 20h23, tá? Horário de Brasília, que a gente vai ter mais uma live então de aquecimento antes do nosso evento na quinta-feira, tá ok? Espero todos vocês, obrigada pela participação, obrigada Elizabeth, obrigada Kátia, brigadão, boa noite para todo mundo que participou, que entrou aqui. Então, até a nossa próxima live na quarta-feira. Boa noite, uma ótima semana para vocês. Até mais, até a próxima!